Chegando agora no CDP de Americana com uma sensação extremamente estranha. Foi nesse CDP que eu saí de Liberdade. Então agora eu vou entrar como advogado e tô vivendo um negócio esquisito na minha cabeça. Nossa, que loucura. CDP de Americana, estado de São Paulo. Meu Deus. É algo surreal de pensar aqui, viu? Chegando aqui agora para mais um atendimento. Depois de 10 anos estou retornando aqui. Sinceramente está passando um filme na minha cabeça. Eu vou entrar daqui a pouco aqui no CDP de Americana e passaram-se 10 anos e hoje eu retorno pra cá. Foi exatamente esse CDP que eu fui embora, 2015. Meu Deus do céu. Tem um pessoal aqui. Vamos lá, né? O coração tá a mil. Eu vou separar em dois momentos, tá bom? Um agora, que eu não entrei ainda. Eu tô um pouco nervoso. Eu tô com as minhas emoções tá bastante bagunçada aqui. Por quê? Porque é uma experiência muito louca. Eu já contei a história como foi minha liberdade, mas depois no final desse vídeo eu vou contar como foi o dia da liberdade. Então eu tô aqui bastante ansioso para saber como é que vai ser a recepção, se de repente algum funcionário vai lembrar de mim da época que eu estava lá. Nossa, é um mix de emoção mesmo. Voltar hoje como advogado, voltar hoje como defensor e... Cara, Deus tá me honrando de uma forma assim que eu tô bastante... Sei lá, tô bastante emocionado, pra falar a verdade pra você. Ela, portão se fechando, mas se abriu. Foi assim que eu consegui a tão sonhada liberdade. Caramba, agora vamos lá. Meu Deus, que experiência mais absurda foi hoje. Eu comentei com vocês antes de entrar no CDP, o qual eu saí em liberdade, que eu estava bastante ansioso. E eu vou contar para vocês aqui como é que foi essa entrada. Na hora que eu entrei no CDP, normalmente segue o mesmo padrão, né? A gente faz ali o cadastro como advogado, o preço que nós vamos requisitar, tudo bem. Só que assim, dava para ver exatamente os lugares onde eu passei quando eu ganhei a minha liberdade. De verdade, começou a passar um filme na minha cabeça. Só que existem alguns portões, alguns acessos até a gente chegar no atendimento. E aí que ficou uma coisa assim muito louca. Por quê? Nesse primeiro portão que eu estava, eu lembrei de uma parte assim bem vaga, não lembrei de tudo, mas depois foi incrível. E antes de continuar a história aqui, vou passar para vocês um vídeo do alto do CDP de Americana para você ver como é que a gente andava no dia da visita, como é visto de cima. Confira aí. Quando eu comecei a entrar para fazer o atendimento, ali chocou minha mente. Justamente pela lembrança de um episódio que aconteceu comigo, e eu vou contar esse episódio aqui rapidinho pra gente contar toda a história do CDP de Americana e como foi a minha experiência. Era uma parte, depois que eu cruzei um portão, eu cheguei num espaço onde já é quase dentro ali do acesso aos pavilhões,
E foi justamente naquele espaço onde eu fiquei ali em torno de meia hora, e eu contei isso aí até mesmo em algumas entrevistas que eu dei lá no Maurício Meirelles, no Achismos, que quando eu coloquei a mão na bermuda, que depois que você troca de roupa, que você ganha liberdade, você tira a roupa de preso e pega uma roupa, por exemplo, de um cara que acabou de chegar na unidade prisional, você faz uma troca de roupa. Eu peguei uma bermuda, uma camisa bem fedida ali e tô saindo, né? Coloco a mão no bolso, o que sai do bolso? Um tabletinho assim de maconha. E quando eu cheguei naquele CDP, só para poder contextualizar, eu estava em Jundiaí, saí de bonde recomendado de Jundiaí porque eu estava fechando no setor, fiquei pouco tempo ali no setor de Jundiaí, coisa de um mês, já colocaram na lata e fui para Americana. Quando eu cheguei em Americana, o diretor começa a dar aquelas pagadas e tal, veio de bonde recomendado e tudo mais. Enfim, toda uma história que depois, uma outra hora, eu posso contar para vocês. Então, o que eu imaginei, né? Na hora que você tá saindo da prisão, quem ganhou a liberdade sabe. Você fica pensando assim, tomara que dê certo até eu sair, eu preciso sair, que não tenha nenhum mandado de prisão, que não aconteça nenhuma desgraça. Meu Deus do céu, tem que dar tudo certo. Será que eu tô sonhando? Será que é pesadelo? Cara, passa muita coisa na sua cabeça. É lógico que você analisando aqui vai falar assim, pô, que exagero, o cara achou um caroço de maconha, ficou todo desesperado, mas você não tem noção como é que é a cabeça de um preso. Quando eu pego aquele caroço de maconha, o que eu faço? Torcendo para que as câmeras não peguem, joguei assim, dei um chute e fiquei pedindo para Deus. Falei, Senhor, que isso não seja nenhuma maldade, que eu consiga ir embora. E após 10 anos, eu fui descendo exatamente essa rua aqui, ó, ao lado do CDP de Americana. Cara, tá louco, tá passando um filme na minha cabeça aqui agora. Um filme. 10 anos atrás, e eu fui cruzando todos esses, não é nem portões aqui, mas aqui cruzando essa rua, descendo. Meu Deus, que sensação mais estranha que eu tô sentindo. Depois de 10 anos, porque eu saí em 2015, então volto em 2025, saio como preso e volto depois de 10 anos como advogado criminalista. Muito louca a vida, né? Os altos e baixos. E aí eu tô nessa ala, e justamente nessa ala foi onde aconteceu esse episódio. E aí voltou tudo. Nossa, foi muito louco, porque era... Cara, é muito louco. A nossa memória é algo assim bizarro. Você começa a lembrar dos detalhes, você começa a ter algumas sensações. É algo assim inexplicável. Inexplicável. Ficou passando um filme na minha cabeça muito rápido, porque eu tava passando, mas tipo, muitas lembranças, muita dinâmica. E aí eu fui para um outro lugar que também me trouxe muitas lembranças. Cruzo mais um portão e aí eu já começo a entrar dentro de um espaço próximo ali dos pavilhões. Cara, e ali foi uma coisa muito estranha. Porque foi justamente ali onde eu passei para conversar com o diretor e depois desse acesso, que eu já estava chegando próximo do parlatório para conversar com o meu cliente, eu vi o acesso que eu entrei na época, que era um acesso que dava a cela de castigo. E aí eu lembrei justamente do corredor, consegui ver o corredor da cela de castigo. E ali, nossa, ali foi uma sensação muito estranha. Porque quando eu cheguei no CDP de Americana, eu fiquei 20 dias nessa cela de castigo. E aí eu consegui ver o corredor, porque na hora que eu tô entrando, tinha ali uma espécie de porta, né? E tinha umas grades, e era justamente no lugar onde, quando eu cheguei de bonde, eu passei. Meu Deus, ali mexeu realmente com o meu psicológico. E só para contar um pouco para vocês, o CDP de Americana é uma cadeia antiga, é uma cadeia muito velha. Não é igual esses CDPs mais modernos. Lá, por exemplo, as celas são mais antigas, as burras, né, que são as camas de concreto, são diferentes. Então, assim, é uma cadeia mais velha. Acho que aquela cadeia tem mais de 50 anos, salvo o melhor juízo. E era uma cadeia muito pesada, porque muitos caras perderam a vida lá dentro. Então, era uma cadeia, assim, espiritualmente falando, se você acredita nisso, né, eu acredito, era uma cadeia mais pesada, o clima lá era mais pesado, o convívio também, a cela menor, o banheiro horroroso, né, aqueles banheiros bem antigos, era muito complicado para usar o banheiro ali. Nossa, cara, assim, eu não fiquei muito tempo em Americana, eu ganhei a liberdade lá, mas foram tempos que me trouxeram, assim, muitas cicatrizes, de verdade.
E deixo um convite aqui para você, caso queira conhecer a minha história completa, né, a vida dentro da prisão, em detalhes, na visão do preso, recomendo que você conheça meu livro Lodebar, Submundo do Crime e a Vida na Prisão, no meu site, na bio das minhas redes sociais, ou arquimedesnicasso.com.br, você consegue adquirir. Mas para resumir a história de hoje, a história do CDP, o retorno após 10 anos, isso aqui é para você agora. Se de repente você está passando uma situação com a sua família, com seu marido, com seu filho, ou algum problema na sua vida, coloque todas as suas fichas em Deus. Deus, ele é poderoso para honrar aquilo que você fizer por ele. Deus, ele é poderoso para tirar você da sua vergonha e dar para você dupla honra. Porque o que aconteceu comigo hoje foi mais uma promessa, mais uma de várias promessas que Deus já cumpriu e hoje ele cumpriu mais uma. Então não perca a fé. Eu estava tentando achar aqui o alvará de soltura e achei. Até a minha matrícula tá aqui, ó, 761257. Alvará de soltura. Quer ver aqui, ó? Centro de Detenção Provisório Americana. Arquimedes Augusto Nicastro ali. Quer ver? Tem até a minha assinatura aqui atrás, ó. Que louco, hein? Caramba. Olha lá. Comunico, Arquimedes, matrícula 761257. Meu Deus do céu. Olha a minha assinatura. Olha o garrancho que era isso aqui, mano. Tá aí, ó, pessoal. Provando. Data que eu saí, Americana, 14 de julho de 2015. Que louco. Quero agradecer muito a você que acompanha o meu trabalho, a você que torce por mim. Agradecer muito a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me protegido naquele lugar. Obrigado pelas suas promessas ter sido cumpridas na minha vida até hoje. Eu sempre falo, hoje eu falei até na minha outra rede social o seguinte: se Deus tirasse minha vida hoje, eu já estaria honrado. Eu já estaria com a minha missão cumprida, falando, Deus já fez tudo o que poderia fazer, Deus já fez tudo aquilo que poderia fazer para honrar a minha vida, tá? Então, comenta aí o que você achou da história, dessa volta por cima, lembrando que tudo é uma questão de escolha. Eu escolhi isso, Deus está nos meus projetos, e Deus, quando vê sinceridade, Deus honra. Coloque Deus sempre em primeiro lugar em tudo aquilo que você for fazer, tá bom? Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, deixa seu comentário, que isso é muito importante pra gente.